Oi, pessoal! Diabetes é uma realidade para milhões de pessoas. E a necessidade de um implante dentário também. A questão é, o que acontece quando essas duas situações se encontram? Pois é, essa é a grande dúvida. E para responder, a gente vai mergulhar fundo no que a ciência tem a dizer sobre isso. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por muito tempo existia um receio de que o diabetes pudesse ser um grande impeditivo para os implantes. Sabe, com preocupações reais sobre a cicatrização, a durabilidade. Mas será que a história é bem essa? Vamos descobrir. E para encontrar uma resposta confiável, a nossa base aqui é uma análise científica super robusta. Uma revisão que juntou os resultados de nada menos que 56 estudos diferentes. Ou seja, não é pouca coisa. Isso nos dá uma visão bem completa do cenário. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender os desafios biológicos. O sucesso de um implante depende totalmente de como o corpo reage a ele. O diabetes pode, sim, influenciar a cicatrização e a resposta inflamatória, e é fundamental entender como isso acontece. A base de tudo é um processo com um nome complicado: ósseo-integração. Mas a ideia é simples. Pensa no implante, que é de titânio, se tornando uma coisa só com o osso da mandíbula. Ele precisa se fundir ali perfeitamente. Se isso não acontece, todo o implante fica comprometido. A grande dúvida é: o diabetes atrapalha essa fusão? E olha só que interessante o que os dados mostram sobre a cicatrização inicial. Um estudo acompanhou a estabilidade dos implantes por 4 meses, e o que ele descobriu? Que a diferença entre o grupo com diabetes e o grupo saudável era mínima, tão pequena que foi considerada estatisticamente irrelevante. Isso é uma ótima notícia, sugere que nessa fase inicial a fusão com o osso pode ser bem parecida nos dois grupos. Ok, mas a cicatrização inicial não é a história toda. Existe um outro grande risco no radar chamado periimplantite. Para simplificar, é como se fosse uma doença gengival, só que ao redor do implante. É uma inflamação que, se não for controlada, pode destruir o osso que segura o implante no lugar, e aí, claro, levar à perda de tudo. E é aqui que a ciência mostra que o cenário é complexo. A literatura científica sobre isso é o que a gente chama de heterogênea, ou seja, os resultados variam. De um lado, 12 estudos analisados não encontraram uma conexão direta, um risco maior. Mas do outro lado, 6 estudos encontraram sim um risco aumentado, e eles apontam para um detalhe crucial. Isso acontecia principalmente em casos onde o controle do açúcar no sangue era ruim. Isso já nos dá uma pista importante de que a resposta não é um simples sim ou não. Bom, a cicatrização inicial parece ok, e o risco de inflamação é debatido. Mas, e com o passar dos anos, o implante vai durar? Agora a gente muda o foco para a questão que talvez seja a mais importante de todas. Dentro dessa grande revisão, um estudo específico se destaca com um número bem impactante. Ele calculou o que se chama de razão de risco para pessoas com diabetes e chegou ao valor de 2,25. Mas o que isso significa na prática? Traduzindo esse número para um português claro, esse estudo sugere que o risco de um implante falhar ao longo do tempo poderia ser mais de 2 vezes maior para uma pessoa com diabetes quando comparada a uma pessoa sem a condição. É um dado pesado, que não dá para ignorar. Mas, e esse é o mais bem importante, quando outros pesquisadores juntaram os dados de vários estudos para fazer análises ainda maiores, as chamadas meta-análises, a conclusão foi um pouco diferente. Eles até encontraram um risco um pouquinho maior, mas a diferença não foi grande o suficiente para ser considerada estatisticamente significativa. Ou seja, a ciência ainda debate qual é a real dimensão desse risco a longo prazo. Então, diante desses dados que parecem um pouco conflitantes, a pesquisa aponta para uma variável que muda completamente o jogo. A questão parece não ser apenas ter ou não ter diabetes, mas sim como essa condição é gerenciada no dia a dia. E aqui está o ponto crucial de toda essa conversa. A ciência mostra que existem 2 caminhos completamente diferentes. Com diabetes mal controlado, aqueles riscos que a gente viu, a inflamação, a perda a longo prazo, se tornam muito mais reais. Agora, por outro lado, com um bom controle glicêmico, as taxas de sucesso dos implantes se aproximam muito das de uma pessoa sem diabetes. O controle é, sem dúvida, o fator decisivo. Isso mostra que o sucesso não vem por acaso. Ele depende de ações bem concretas. A pesquisa destaca alguns protocolos que fazem toda a diferença. Cuidados antes e depois da cirurgia, como o uso de antibióticos e enxaguantes específicos, uma manutenção rigorosa da higiene feita por um profissional e, claro, um acompanhamento bem de perto para monitorar a saúde do implante. Uma pergunta muito comum é sobre o pré-diabetes, né? Aquele estado de alerta antes do diagnóstico definitivo. A boa notícia é que essa revisão sistemática também foi atrás do que os estudos dizem sobre esse grupo específico.
Olha, para quem tem pré-diabetes, as notícias sobre a sobrevivência do implante são ótimas. Os estudos não encontraram nenhum impacto negativo. Já em relação à inflamação, o cenário é um pouco parecido com o do diabetes. Os resultados ainda são mistos. Alguns estudos não veem diferença, enquanto um outro sugere um risco um pouquinho maior. Certo. Então, depois de analisar todos esses dados de dezenas de estudos, qual é a conclusão? Aonde a ciência nos leva? Qual é o veredito final? Eu acho que a melhor resposta vem dos próprios autores da revisão. Eles afirmam com todas as letras que os implantes dentários são sim uma forma segura de reabilitação, tanto para quem tem pré-diabetes quanto para quem tem diabetes, desde que, e essa é a parte-chave, as precauções apropriadas sejam seguidas. Não é uma contraindicação, mas uma condição que exige atenção e cuidado redobrado. Então, vamos resumir tudo em 3 ideias principais para não esquecer. Primeiro, ter diabetes é um fator de risco que precisa ser considerado, mas não impede a colocação de implantes. Segundo, e talvez o mais importante, o elemento mais decisivo para o sucesso é, de longe, o bom controle do açúcar no sangue. E terceiro, com o manejo correto da saúde geral e os cuidados odontológicos adequados, os resultados podem ser excelentes, muito parecidos com os de qualquer outra pessoa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Essa análise toda mostra como a saúde da boca está profundamente conectada com a saúde do corpo inteiro. E talvez, antes mesmo de pensar na cirurgia do implante, o passo mais fundamental para garantir o sucesso de um sorriso novo seja, na verdade, o compromisso diário com o cuidado da saúde geral. Fica aí a reflexão.